Você já se perguntou se a liderança é pra você? Porque às vezes a gente começa nesse caminho e parece que é a única opção pra gente ganhar status e um salário mais alto. E aí a gente vai dar uma seguida, começa a ser líder e daqui a pouco a gente tá frustrado. Porque a liderança não é só a gente ter status e ter um pouquinho mais de dinheiro, mas tem muita coisa que parece que ninguém conta, né? E aí depois a gente descobre e parece tipo, meu Deus, eu não quero mais isso daqui. E aí hoje eu quero trazer alguns sinais que a gente pode começar a reparar se é ou não é pra gente e começar a pensar se é esse caminho que a gente quer seguir antes que as coisas deem errado. E às vezes aqui, se já é líder, segue a reflexão. Já cheguei até aqui, não vai dar certo, talvez eu possa seguir outro caminho. Porque já fica o ponto de alerta. A liderança não é o único caminho que a gente pode ter para crescer numa empresa. Mas é um caminho bem divertido para quem se identifica com esse tipo de sinal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, é só curtir e se inscrever no canal também. E eu vou trazer vários outros vídeos sobre esse tipo de tema. Então, o primeiro que a gente começa é a questão dos mitos e qual é a realidade da vida, né? Todo mundo pensa que é só uma questão de status, de salário, que eu vou ganhar mais, todo mundo vai me admirar, todo mundo vai me achar linda e maravilhosa. E não vai ser bem sempre, né? Assim, vai existir um monte de problema no caminho, várias responsabilidades, várias coisas que a gente também vai ter que resolver. E principalmente o ponto que a gente para de ser responsável, fazer o nosso trabalho e começa a ser um facilitador do trabalho de todo mundo. A gente começa a ser responsável não só pelas nossas entregas, mas por tudo que a nossa equipe faz. Então já começa um pouquinho daquela reflexão se eu quero realmente botar mais um monte de gente, né, embaixo da minha asinha, como se eu fosse uma galinha com seus pintinhos, ou eu realmente sou aquela pessoa muito mais sozinha, que gosto de ser mais individualista, que não gosto de ficar me responsabilizando pelos outros. Talvez eu não vou, assim, ficar aturando alguém da equipe que fez algo de errado sem apontar o dedo. Em vez de dizer, pera, calma, ele fez algo de errado. Mas como líder, eu assumo essa responsabilidade, porque é sua responsabilidade. E aí a gente começa a pensar realmente se a coisa vai funcionar ou não vai, tá? Sempre a gente precisa começar a analisar contextos, porque quando a gente vê esses vídeos lindos e maravilhosos, a gente vê muito mais o lado positivo do que o lado negativo. E sempre vai existir tudo isso em vários cargos, em várias funções que a gente pode ter dentro de uma empresa, tá? Então, existe uma parte de mim que sempre vai ser sincera com esse tipo de coisa. Existem coisas muito boas, porque se fosse só coisa ruim eu não tava aqui, mas existem coisas que não é pra todo mundo. Isso é muito, muito importante que as pessoas lembrem. Não é todo mundo que vai se dar bem com assumir esse tipo de responsabilidade, principalmente pelos outros, né? E aí, lembrem-se disso. E aí, a gente tem alguns sinais que a gente pode começar a avaliar se é pra mim ou não é pra mim, né? O que eu posso ver se já é um fator que talvez eu me sinto aqui, sinto que eu represento esse tipo de comportamento que normalmente líderes têm. E aqui é importante que a gente traga outra coisa antes. O líder é aquele tipo de pessoa que ele é reconhecido. A gente não ganha um cargo, acontece em algumas empresas, né? Tudo bem, mas a gente não ganha um cargo e aí a gente vira líder. Normalmente a gente vai tendo esses sinais e depois alguém diz, opa, pera, toma aqui a sua cadeira, a sua função, você foi reconhecido para isso. Então, presta atenção nesses 4 sinais para ver se de repente já tem um pouquinho de perfil e se já tá no cargo de liderança, se realmente isso faz sentido, tá? Não é o fim do mundo se não fizer sentido. Primeiro fator, as pessoas costumam te perguntar tua opinião. Então é tipo um consultor natural das pessoas. Elas têm alguma atividade, algumas funções ou alguma coisa, às vezes até na vida pessoal. Vou fazer isso daqui. O que tu acha? Então, às vezes, as pessoas veem na gente um reflexo de alguém que pode ajudar ou dar opiniões ou dar um tipo de mentoria para elas. Então, a nossa opinião é relevante para que as pessoas também decidam, tomem alguma decisão, tomem alguma atitude, mudem o que elas iam fazer, né? E acaba que a gente segue esse guru, acaba sendo esse tipo de guru para as pessoas. Então, começa a refletir no teu dia a dia se as pessoas costumam te pedir opinião, porque pessoas que são líderes, elas precisam ser influentes, elas precisam ter um certo tipo de autoridade também. Então, isso já é um dos sinais que a gente começa a trazer depois para uma boa liderança. As pessoas acreditam em você, você tem certa autoridade e elas te consultam para saber o que poderiam fazer, mesmo não tendo cargo de
de liderança ainda. O segundo sinal é sobre ter uma visão macro. O que acontece? Algumas pessoas elas têm uma visão muito específica, né, muito centrada de alguns assuntos. E quando a gente é líder, seja de uma equipe ou de um projeto, a gente precisa ter uma visão muito mais macro, não só de uma questão técnica, isso daqui precisa ser feito nessa atividade, nesse tipo de coisa ou nesse processo, mas a gente começa a ver que isso daqui acontece isso, acontece aquilo. Então, a gente começa a ter uma visão também de um todo, não só da equipe, mas também da empresa, tudo o que pode acontecer. Então, começa a reparar no dia a dia, quando tu toma uma decisão, se tu começa a levar em consideração o que acontece depois. Quais são as consequências? Como que as pessoas se sentem? Porque tem gente que toma uma decisão e elas são muito mais racionais. Não é um problema ser racional, mas líderes costumam ser um pouquinho mais emocionais. Eles costumam pensar um pouco mais também nas pessoas. Não só nas pessoas aqui, mas também essa visão macro de acontecem outras coisas com o tipo de atitude que eu tenho, com o tipo de consequência que a minha decisão acontece, né? O que isso daqui causa na vida das pessoas? Se eu contratar esse serviço, se eu contratar essa empresa, se eu demitir essa pessoa, se eu fizer essa atividade, às vezes é uma coisa simples, tá? Mas eu resolvi fazer essa planilha aqui que eu tirei de alguém. O que acontece? A pessoa fica chateada? Isso e aquilo. Existe esse jogo de xadrez também dentro das empresas e não só com as pessoas, mas em algumas decisões técnicas, isso também precisa ser avaliado. Se você é uma pessoa um pouquinho mais consequente, um pouquinho que avalia mais o cenário, isso é o segundo sinal que a gente pode ter. E o terceiro sinal é a questão de pessoas. Líderes, naturalmente, eles costumam se dar melhor com as pessoas, principalmente líderes de equipe e de pessoas. Eles têm um poder de influência mais fácil, mais tranquilo, eles conseguem fazer com que as coisas fluam. Então, eles conseguem ter uma visão. Imagina que tu tem uma atividade para executar e ela precisa de mais pessoas. Preciso fazer uma planilha, uma apresentação para daqui 2 semanas e isso pode ser feito em 3 pessoas. Como que tu lida com esse tipo de situação, mesmo não estando num cargo de liderança? Se tu consegue juntar o João, a Maria e o José para fazer esse trabalho e eles conseguem trabalhar junto, se tu consegue fazer com que eles conversem ou não, tu tem uma certa dificuldade com isso. Tu tem que trabalhar com o João, tu tem que trabalhar com a Maria, tu tem que trabalhar com o José. E aí fica aquele trabalho de escola que a gente fica juntando as partes para depois fazer a cartolina. E no dia da apresentação, parece que as coisas não dão muito certo. Isso daqui pode ser um sinal positivo ou um sinal negativo. Então começa também a reparar um pouco nos teus relacionamentos. Existem, claro, uns líderes um pouco mais técnicos, um pouco mais fechados, um pouco mais introspectivos. Isso é super tranquilo. Mas a gente precisa ter essa noção se mesmo esse tipo de liderança consegue fazer essas pontes entre as pessoas. Eu sou completamente não, mas eu tenho um bom lado que é introspectivo. Não sou aquela pessoa super extrovertida e tudo mais, mas quando eu estou no trabalho, a parte de conexão de pessoas é um ponto forte meu. Eu consigo fazer com que elas se unam por um bem comum. Começa a avaliar isso no dia a dia. Pode ser segunda a sexta, pode ser até assim, ó, sai com alguém depois do trabalho, consegue se dar bem. Não precisa que a pessoa viva na tua casa e seja seu super amigo, mas se tem um relacionamento que é muito mais fácil. Não só contigo, mas tu consegue unir as pessoas em pequenos bandos para um objetivo em comum. Terceiro sinal. E o último sinal é uma parte que eu acho que é muito importante para uma liderança. Às vezes incomoda um pouquinho para trabalhar em equipe ou qualquer coisa do gênero, que são as pessoas inconformadas. Por quê? Um líder, para ele poder lidar com a equipe, com as pessoas e tudo mais, vai acontecer diversas situações e as coisas vão dar errado. E aí existem as pessoas que dizem, tudo bem. E aí existem as pessoas que dizem, tudo bem, mas a gente precisa fazer isso. Ou antes que aconteça um problema, antes que a coisa exploda, antes que tudo vá pelos ares, ele vai dizer, pera, a gente tem que fazer alguma coisa. Isso tá bom? Ok, dá de melhorar. Isso tá ruim, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. Porque existem as pessoas que elas são muito mais conformistas, elas são muito mais tranquilas. Quando elas vão lidar com as pessoas, elas tendem muito mais a aceitar. E a liderança já traz um pouquinho disso, que a gente precisa ter um pouco do perfil de ser inconformado, de dizer que a equipe pode fazer melhor, que a gente pode fazer melhor, porque aí a gente começa a fazer com que as pessoas evoluam também. E a gente melhore, não só as pessoas, claro. Mas sempre vai existir esse ponto de que o líder, ele precisa tirar as pessoas daqui e trazê-las pra cá. Não só assim, mas pra cima também. Então, esse pouquinho do perfil do inconformado. E aqui a gente traz um pouquinho do tom. Líderes normalmente são pessoas que não têm grandes problemas em ter conflitos. Não pode ser aquela pessoa que gosta de bater boca todo dia também, que aí é chato pra caramba, mas é o tipo de pessoa que, se a gente tiver uma discussão, se a gente não concordar, não vai dizer
tudo bem, não, tranquilo, eu aceito a sua opinião. Não, eu tenho uma opinião, seja para defender minha equipe, seja para defender o meu projeto, seja para dizer isso não está bom e eu quero melhorar. Até porque o líder, se a equipe dele não tiver uma condição boa de trabalho, a tendência é que as pessoas vão embora e ele vai ficar sozinho. Ele sempre vai ter que ficar lidando com a dor de trocar equipe. Contratei alguém, treinei, desenvolvi, gostava da pessoa. A gente tá aqui no ambiente que a empresa não proporciona, que as pessoas cresçam, blá, blá, blá. Lá vou eu de novo. Então ele também vai ter que ter um pouco dessa briga, seja pra baixo, seja pra cima, de ser inconformado. As coisas são assim, por enquanto ok. E eu quero que elas sejam melhor ainda. Mesmo que elas sejam bom, sempre dá de melhorar. E aí, esses são uns pouquinho dos 4 sinais que eu acho que é importante que vocês comecem a reparar se tem, e é uma possibilidade de ser líder, né? Já ver isso no dia a dia. Se eu já sou líder e talvez eu já... É esses pontos que pra mim é um problema. É aqui que talvez comece a me dar um tipo, realmente, eu não gosto de às vezes ter que conversar, não gosto de ter que ficar chamando pessoa, não gosto de trabalhar em equipe. E aí a gente começa a refletir. Liderança é pra mim ou não é? Por quê? A gente pode ganhar status, a gente pode ganhar um salário melhor, mas o dia a dia, a vivência do líder vai acabar te pesando muito por causa das responsabilidades, principalmente com a questão de indicadores de meta, que vai ser preciso entregar, e também com a questão de pessoas. Então, esses 4 sinais trazem um pouquinho do que eu acho que é importante pra gente ter no dia a dia. E aí, o preço de lidar com isso, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que liderança não são só flores. Eu acho que é muito bom, mas existe realmente esse peso da responsabilidade, que vai ter que sempre estar num ambiente desconfortável. É feliz? É, mas todo dia tu vai ter que lidar com problemas. A função do líder não é mais fazer o seu trabalho, igual a gente fazia no começo, né? Principalmente quem tá na equipe e depois cresceu. Esse daqui é o meu trabalho, sento aqui no meu computador, faço ele lindo e maravilhoso. Agora eu tenho que fazer o meu trabalho, parte daquelas tarefas, né? Uma agenda de liderança, algumas atividades que eu tenho. Até porque eu acredito que a maioria dos líderes não vai largar 100% operacional e virar estratégico do dia pra noite. Existe uma pirâmide, né? A gente é operacional, depois a gente vira tático, seria um nível de liderança onde a gente lida um pouco com o estratégico e com o operacional, ligando a empresa, e depois a gente vai pro estratégico. E aí aqui eu acho que fica mais o pessoal, assim, CEO, essas coisas assim. Então, lembrem que a gente ainda vai ter essas tarefas operacionais e uma agenda de liderança para lidar com as pessoas. Fazer com que as pessoas evoluam e cresçam. Então, a parte complicada, eu sinto, principalmente de quem o tempo de virar líder, é conseguir lidar com isso, de sair um pouco do operacional, manter as suas atividades, lidar com as atividades dos outros e ainda lidar com as pessoas. E lembrem-se disso. Uma vez eu perguntei para uma pessoa que queria ser líder, se ela realmente queria ser líder ou se ela só queria um salário maior. E aí eu fiz um pouco dessas reflexões, desses pontos, e mesmo quando a gente não é líder, a gente ensina outras pessoas. Eu falei assim, faz o seguinte, tem uma pessoa difícil aqui na equipe, que já tinha algumas dificuldades, tu vai acompanhar ela, vai ensinar ela, vai passando atividades, passa um pouco do que tu faz e tudo mais. E aí tu faz o seguinte, ensina. Ela vai errar, ela vai errar, ela vai errar. E um belo dia, ela vai acertar. Se nesse dia que ela fizer uma atividade boa, que você goste, apagar todo o sofrimento que você teve para ela chegar até lá. Se você lembrar só daquele momento feliz, que valeu a pena, talvez a liderança é pra ti. E um tempo depois a pessoa disse o quê? Não apagou. Tudo que eu tive que me dedicar, fazer, ensinar, e ela errar e tudo mais, quando ela fez certo, eu já tava assim, cara, não aguento mais. Então, existe esse ponto que também a gente precisa refletir e começar a entender se esse peso pra gente no final do dia, a evolução das pessoas vai valer a pena. Não é só salário, porque salário a gente consegue de várias formas, né? Status a gente consegue de várias formas. Mas eu acho que essa calma mental, essa tranquilidade de fiz o meu melhor, me dediquei pras pessoas, as pessoas evoluíram, eu estou bem com isso. Isso me faz bem. Claro que salário é importante, tá? Adoro, mas isso daqui me faz com que eu sinta que o meu trabalho tem propósito e o meu propósito de fazer as pessoas evoluir está sendo cumprido. Eu estou com o coração calmo e tranquilo. E existe essa parte do caminho. Eu acho que a grande pergunta, talvez, desse vídeo não é a liderança é pra mim. A gente tem os sinais, a gente pode avaliar isso. Além da liderança ser pra mim, eu estou disposto a pagar esse preço? Eu consigo, quando a pessoa evoluir, fizer a coisa certa, eu preciso, caraca, tô feliz. Eu consigo lidar com o caminho, eu consigo errar, eu consigo crescer, eu consigo desenvolver as pessoas e eu consigo ir e voltar. Principalmente, essa vai ser a pergunta. Consigo lidar com isso dentro desse caminho? Eu consigo passar nessa jornada lidando com ir, voltar, perder gente, contratar gente,
treinar a gente e ter sempre esse propósito de evoluir. Eu acho que a pergunta ficou até um pouco complexa agora. Mas lembrem-se disso, porque eu acho que liderança, ela não é construída do dia pra noite, é óbvio, né? Roma também não foi construída em um dia. E a liderança de vocês não vai. Então, me botaram no cargo, cheguei aqui hoje, né? Me largaram aqui, tô assistindo esse vídeo pra ver se eu aprendo alguma coisa. Não vai. Hoje tu vai dormir, amanhã tá ótimo. Todo dia tu vai apanhar um pouco, todo dia tu vai aprender um pouco. E o mais importante disso, com certeza, é continuar evoluindo, tá? Então, eu acho que ter esse ponto de conseguir também inspirar, motivar, desenvolver pessoas, etc. Não só uma questão de eu consigo melhorar pra mim, mas eu consigo melhorar para o outro. Ser líder é não trabalhar mais sozinho. E eu acho que esse é um ponto, alguns pontos que eu pude trazer, pra mim foram muito importantes. Refletir, saber se eu conseguia, saber se eu ia lidar com isso no meu dia a dia. Já fazem 5 anos dessa jornada, então eu acho que super valeu a pena, mas eu tinha decidido que, pra mim, esses pontos faziam sentido dentro da minha personalidade, dentro da minha vida, dentro das minhas escolhas. Então, é um vídeo curto, mas é um vídeo também que vocês possam refletir se vocês não vão perder o tempo de vocês e talvez das pessoas também se dedicando a algo, talvez depois não é o que vocês querem. Então, espero ter ajudado. Vou trazer vários outros vídeos aqui no canal. Se gostou desse, curte, compartilha, comenta, pode trazer treta nos comentários, que a gente adora saber de situações e ajudar e tudo mais. E a gente se vê no próximo vídeo.